Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E para este episódio estamos com ele, especialista em OKRs, um assunto, acho que é vedado alguns vídeos que a gente vê na internet, parece simples, né? Mas eu acho que é simples a gente falar, mas muito difícil a gente conseguir garantir que isso seja executado, né? Então seja muito bem-vindo. Acho mais fácil tu te apresentar do que eu, porque tem bastante empresas aí e tudo mais. Então, Jorge. Isso aí. E o sobrenome? É no Eish, alemão. Alemão. Tem um outro bem fácil também que é o Iffargir, né? I-F-F-A-R-R-A-G-O-I-R-R-E. Quando a criança sabe escrever o sobrenome, então alfabetizada, né? Então eu sou Jorge Eish, né? Sou CEO da Kublu. A gente foi pioneiro em OKR na América Latina aqui, então a gente trouxe esse modelo, basicamente faz isso para cá e fomos construindo o mercado, né? Então eu digo que de 2013 a 2018 mais ou menos, era só educação de mercado, né? Não fazia reunião sem dizer o que eram OKRs, né? Sim. A partir de 2018 passou a fazer mais reuniões, o cara já sabendo o que era. Né? Então já foi uma evolução no mercado ali. E também sou CEO e fundador da Vinders, que é uma Venture Builder. Né? Então a gente trabalha toda a parte de inovação, mas muito com o foco do cliente. Então tem uma série de tecnologias ali que descobrem essas informações e a gente entra como um advisor, né, da estratégia das empresas, tanto para inovar, que a gente pode também criar soluções junto, ou também adquirir soluções de mercado para atender necessidades novas dos clientes que estão surgindo naquele momento. Né? Legal, muito bom. E como co-host, convidado, temos o nosso garoto de programa. Duas coisas em comum, né? Tu trabalha com programação também? Tá. Tu coda, né? Que falam, né? Não é o meu core, né? Mas tu faz. Sei fazer um pouquinho. Vocês dois têm uma particularidade muito parecida, que é vocês são programadores fora do normal, né? O Emerson, eu falo que é um programador que ele escuta fundo da grota, cara. Não faz sentido um programador escutar fundo da grota. E faz motocross. E eu vi que tu também tem as suas aventuras ali, isso, né? Já fiz drift, mas hoje eu sou piloto já fiz trilha de moto, mas hoje sou piloto de drift, né? Então temos... Bom, eu já sou, né, conhecido da casa, né? A GoFi faz parte aqui do Universo Apo, mas para quem não me conhece, não conhece ainda a GoFi, então eu sou o CEO e um dos fundadores da GoFi. A GoFi ela tem como propósito elevar a eficiência operacional das empresas através da gestão e automatização de processos. E a gente faz isso daí trazendo no code, inteligência artificial, várias funcionalidades que vão acelerar ali e automatizar, né, para trazer um ganho operacional para as empresas. E daí falando dos hobbies, né, como o Eduardo falou, né, a minha formação é em sistemas de informação, né, mas eu fui desenvolvendo até a gente... antes mesmo aí da gravação a gente comentou um pouco sobre generalista, né? Então eu tenho mais essa característica de gostar de negócio, depois fui me desenvolvendo também como consultor, gerente de projetos, virei gerente de uma equipe de serviços, daí com 32 pessoas mais ou menos. Então isso foi fazendo com que eu me desenvolvesse também em outras frentes, né? Vim de uma família ali de empreendedores, né? Então desde criança nasci no meio do comércio, mercado, loja de roupa, oficina. Já empreendi também, já tive uma loja de peças e oficina mecânica de moto, que teve um êxito, inclusive, né? Eu acho que é um êxito de oficina mecânica, né? Mas, então daí que também veio essa veia aí do empreendedorismo e não só da programação, né? Hoje eu até estou um pouco menos no código, né? Mas a minha base é isso aí, então garoto de programa. Resumindo, envelopando tudo. Então, se vocês querem entender como garantir com que as coisas sejam executadas, acompanhe aí, vamos pro conteúdo. Valeu! Eu sou um cara estratégico, eu preciso definir esses pontos para ver se eu chegar no final, o troféu vale a pena, né? E mais do que isso, o percurso me inspira? Sim. Me inspira. Bom, então vamos entrar. Mas tu considera isso maturidade? Ou é teu mesmo? Esse é teu? Eu sou estrategista desde pequeno. Sim. Então, tipo aqui, ó, eu sempre faço isso aqui, então. Isso aqui é a solução, né? Então eu sempre faço propósito, sonho e meta de tração. Legal. Feito isso,
Aí nós vamos entender quais as necessidades que a gente vai resolver. Então aqui tem os jobs to be done. Aqui no caso já está avançado, né? Eu já tenho, né, quanto vale cada job to be done, qual que é o fit. Então eu consigo posicionar a solução certa, né? Tipo, nossos cases aqui são muito legais. Tipo, eu consigo reduzir ciclo de venda, tipo, de maneira agressiva, assim, porque se você tá o fit, só vai atrás daquele cara. Tu para de ir atrás dos outros com a persona ideal, né? Então eu sou desse processinho, mas isso aqui eu não consigo agir sem ter isso. Legal. Então eu digo, não, segura, vamos mapear essas coisas primeiro, e depois a gente vai. Confesso que comigo foi diferente. Não, geralmente é diferente. Peguei o facão e... geralmente é assim. Saía vendo o mato. O Focus Map, ele virou... O Focus Map surgiu em Blumenau um dia antes do TTPC. Porque eu tinha vindo de Chapecó, tinha feito mentoria lá, eu falei, minha sensação, mudou o ciclo das startups. É outro ciclo. Preciso criar uma solução estratégica para essa galera. Daí eu criei essa parte de propósito e administração, que era como eu fazia. Sim. Então eu criei um PDFzinho e fiz. Aí depois eu fiz no Cubo na terça-feira, que no ano passado tinha aqui e tinha Cubo São Paulo, né? O TTPC tinha 2 lugares, né? Aí eu fiz o Cubo lá deu 60 startups. E aí peguei o NPS. Daí a galera, nossa, a parte da manhã ali com propósito de administração foi revolucionário, não sei o que. Eu falei, tá, então tem que ficar. Aí legal. Botei touch points e KPIs. Só que aí, pra galera fazer, ninguém tinha KPI. Ninguém tinha. Eu falei, então não funciona. Por mais que seja ideal, não funciona. Né? E aí comecei a entender mais quem usaria a solução. Inicialmente era para CEO de startup. Né? Hoje é para CPO. Né? Entendi. Que legal essa questão de é o ideal, mas ninguém usaria, né? Não, tira fora. Porque o jogo tá maduro, né? Existe uma maturidade. Tipo assim, quando a gente trabalha com jobs to be done, existe uma jornada. Né? Então, tipo assim, eu estou aqui no livrinho e eu quero chegar na garrafa. Perfeito. Eu sei que você deveria chegar aqui no café, porque a garrafa tá vazia. Sim. O café tá mais gostoso que a garrafa. Sim. Mas eu não consigo dizer isso pra ele. Então eu tenho que entender aonde ele quer chegar aqui, ajuda ele a chegar aqui, elimino todos os problemas que tem no meio do caminho, tipo assim, eu tenho que tirar essa caneta do meio do caminho. Isso que a gente tem que mapear e eliminar, facilitar essa jornada dele. E quando ele vai chegando aqui, eu já estou nutrindo ele para chegar aqui, porque ele não está pronto para chegar aqui. Entendi. Mas querer que ele venha aqui, ele vai dizer, cara, não me enche o saco. E aí o cara da TIM ligando, entendeu? Sim. Tipo, a mulher da TIM me ligou uma vez e falou, tem uma oportunidade para você. Eu disse, tá, vamos lá. Eu sou de dados, falei para ela, sou de dados. Tantos megas a mais, tantos gigas a mais, subindo tua parcela num valor tipo lá de 50 para 60, de 100 para 120, era pouquinho a diferença. Eu falei, pô, que legal, só aumenta esse pouquinho mesmo, só aumenta isso aqui, senhor. Que massa. Posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Quantos gigas eu uso por mês? Eu não sei, senhor. Então eu vou te dizer, deixa eu abrir um aplicativo aqui. Tá aqui, ó, eu tenho um pacotinho de 5 GB, por exemplo. Eu estou usando 13,5. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu nunca estourei meu pacote. Isso é uma oportunidade ou vai somente aumentar o teu ticket médio? O que eu vou ganhar com isso, se eu não atingir nem os 5 que eu tenho hoje? Não é oportunidade, né, senhor? Não é. Boa. É muito Parecia bom. muito bom. Sim. Mas se eu tivesse a dor, perfeito. eu não tinha dor. Perfeito, muito bom. Mas fazer isso com toda a ligação que tu recebe hoje em dia não dá daí, né? Não, eu ia tendo mais, mas na época eu... Muito bom. Acho que até já tá gravando. Tá gravando? Já tá gravando? Tá, então já estamos gravando. Estamos gravando, vamos lá. E conta um pouco mais acho que aqui tá Coolblue, mas acho que eu vi que tem mais empresas, né? Isso. Então, conta um pouco mais dessas outras empresas. Perfeito. O que é cada uma delas. Perfeito. Vou contar dentro de uma timelinezinha de como é que surgiu essa jornadinha desses negócios todos, né? Então, quando eu vim morar em Santa Catarina, eu sou gaúcho, queria montar uma empresa de branding, estratégia de marca. Sou publicitário de formação. Sim. E eu fazia MBA na HSM Educação na época. E aí o CEO da HSM e a Marta Gabriel foram meus mentores lá e disseram, cara, tu é muito estrategista para fazer isso em Santa Catarina. Tu vai fazer cartão de visita, tu vai fazer folder, tu não vai fazer gestão de marca. Isso foi em 2011, 12. Sim. Em 2012 que eu fazia o MBA com eles. Pensa em estratégia.
Tá. Aí eu consegui estudar um pouco de estratégia, um pouco mais, e conheci inteligência competitiva. Falei, pô, isso me interessa. Então, como é que eu mapeio dados de mercado, informações, e transformo isso numa inteligência para a empresa ser mais competitiva no mercado? De modo geral, isso entre inovação, entre uma série de pontos ali. E aí, montei a Coblu, sendo uma empresa de inteligência competitiva. Então, começamos a fazer esse processo. Eu morava em Itapema na época, e aí eu passei a conhecer todo o ecossistema de tecnologia que eu não conhecia. Porque eu morava no Rio Grande do Sul, mas já tivesse tido uma startup, eu nem sabia que existia esse nome. Né? E aí eu falei, não, então vou ter que surfar essa onda. E aí comecei a tentar criar uma solução tecnológica para o que eu fazia. Né? Não conhecia ninguém, fazia pouco tempo que eu morava aqui, então eu estudei programação PHP no YouTube mesmo e falei, vou criar MVPs. Eu sou cara de estratégia de metas, né? Então, tipo, eu já conhecia o modelo de inbound. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um e-book. Se tivesse X downloads, eu fazia um MVP. Então, fazia toda uma série de tipo MVO, né? Um teste de oferta. Então, eu fazia MVP. Fazendo o MVP, eu tinha que atingir 1000 de MRR em tanto tempo. Se não atingisse, eu botava fora e criava outro. Sim. Né? E aí, em 2015, eu criei 5 softwares de estratégia. Até que o quinto deles foi de OKR. Né? Só que daí, quando eu conheci o mercado de OKR, quando eu conheci a metodologia de OKR, que era muito parecido com o que eu já trabalhava antes, que era o Balance Scorecard, que a origem é a mesma, né? MBO, Gestão Orientada a Objetivos, eu pensei, o mercado está pronto para isso. Falei no Google, um exemplo só, que era do show americano do Google, né? Contando a história lá, como é, do case lá, que foi quando divulgaram para o mundo todo o OKR. Falei, tá, deixa eu analisar a tendência agora. Né? Eu falei, porra, sou o horizonte 3 das empresas. Tipo, ninguém usa hoje, ninguém consegue ver isso amanhã, mas ninguém vai conseguir ficar sem de um modelo de gestão ágil com a evolução que o mundo está tendo. Né? Só que será que eu tenho capital e consigo suportar isso? Né? Então, aí eu defini um objetivo para mim que era ser referência em OKR, não era ser a maior solução de OKR. Porque eu não sabia se eu ia chegar lá. Mas sendo referência, eu ia educar muita gente, impactar muita gente, fazer outro processo. Aí começamos a fazer. Em 2016, acabei fazendo uma fusão com uma empresa de São Paulo, uma fábrica de software, então a gente passei a ter uma equipe desenvolvendo uma solução nova, enfim. Passei no Startup SC, né, no programa. E aí, enfim, vendo todas as startups tendo as mentorias, todo sábado uma mentoria diferente, eu vi que elas pivotavam completamente a cabeça delas todo sábado. E falei, não é tipo, eu vou correr para cá agora, vou correr para cá. Não. Vamos pegar o melhor de cada mentor e potencializar um único caminho. Chamei o Alexandre, né, que é o cara do Sebrae. Falei, Alexandre, me dá um sábado para me dar uma mentoria para meus colegas? Porque a galera eles estão perdendo o potencial que estão aprendendo aqui, porque não estão utilizando tudo numa direção só. Eles acham que teve com o TEL, então é outbound e evita. Aí veio o cara da RD, não, é inbound. Aí abandona o outbound. Não, cara, pega o melhor de todos, vê o que casa pra ti, pra tua estratégia, e vai embora. Né? Aí o Alexandre me deu um sábado, peguei o NPS, peguei os feedbacks e mandei pra eles. Falei, tá aqui o resultado que eu coletei da galera. Ele falou, tu vai ter que ser mentor então do programa. Aí passei a ser mentor de todas as turmas de lá até aqui. Né? Acabei mentorando até esse ano 430 startups dentro do programa, né? Caraca. Nessa parte de estratégia. E aí isso começou a ganhar corpo, assim, comecei a mentorar, o mercado começou a ficar mais maduro, né? Então a gente começou já a impactar mais gente. E aí em 2017 a gente fez uma grande implantação de OKR na Nextel. A Nextel perdeu o rádio, proibiu o rádio. Então foi necessário criar uma estratégia de sobrevivência do negócio, que mudava o core, mudava o posicionamento, mudava tudo. Né? E daí a gente fez uma estratégia lá junto com eles lá e desdobramos a estratégia para 1.200 pessoas, mais ou menos na época, em 3 meses. Então 3 meses, todo mundo alinhado com o que eram as trimestrais. 1.200, 1.300 por aí. A gente botou 80 OKR Master lá dentro. São os facilitadores. Sim. Né? E aí, cara, conseguimos salvar um negócio. O negócio foi adquirido pela Claro depois, né? Foi comprado. A Claro é minha cliente hoje. E em 2020 a gente viu que estava vindo muita empresa grande de fora querendo serviço, mas já tinha tecnologia. E aí pra gente era muito difícil fazer isso, porque nós tínhamos que estudar o software dos concorrentes. Eles achavam que a gente era dono do software.
E aí ficar mandando bugs pra gente. Não, a gente não tem nada a ver com isso. Sim. A solução é outra, né? A gente falou, cara, a gente vai ter que spin-offar toda a nossa parte de serviço mais consultivo, mais para grandes empresas, vai ter que sair fora dentro da Coblu. Aí nós tiramos dentro da Coblu e criamos a OKR Matrix, que é só consultorias complexas de OKR, né? Então tem iFood, Privale, enfim, uma série de contas ali. E aí o Antônio, que é meu sócio, acabou virando o CEO desse negócio e tocando toda a parte de consultoria, né? Eu continuei fazendo a parte de Coblu, então a Coblu focou a ser mais escalável ainda, né? E continuei sendo mentor. E durante essa jornada de mentor, enfim, com esse volume todo que eu falei que eu acabei mentorando, muitas das empresas que eu mentorava acabavam assessorando depois, mas eu não tinha equity. E foi vendido 60 milhões, 100 milhões aqui. E eu não ganhei um centavo. Nem na época que eu fiz pelo amor, nem depois. Eu falei, pô, tô deixando dinheiro na mesa. Né? Tô conseguindo impactar os negócios, mas não tô entrando da maneira certa. Na verdade, o dinheiro tá saindo da mesa, só que não pra tua mão. Não pra minha mão, tô deixando alguém estar pegando. Aí eu falei, pô, então eu preciso, de alguma maneira, criar uma solução em que eu faço parte desses negócios. Né? E aí eu vi a dificuldade que as empresas tinham com o advisor. E a falta e o gap que gera não ter alguém, um advisor de estratégia, né? Então eu vou criar a Winners como sendo uma Venture Build, então eu vou criar algumas soluções ali dentro para suportar o meu modelo estratégico. Foi o que a gente fez no primeiro ano de Winners, foi isso. A gente criou todas as soluções, Perfil Empreendedor, Foxmap.com, Matriz SWOT.com.br, todas as soluções que a gente tem hoje são para dar suporte à minha consultoria e ao meu serviço de advisor. Engenharia dos produtos. Exatamente. Então, tipo, tudo hoje é feito assim. Então, quando eu vou fazer uma reunião, todos os dados já foram coletados para mim. Sim. E já foram tratados do jeito que eu preciso. Sim. Né? Então, agora a gente finalizou toda a primeira leva de construção das tecnologias e agora começa o processo daí de vender essa que eu chamo de Smart Governance, mas na verdade é um conselho, né? Um conselho consultivo focado em estratégia customer-centric. Né? Legal. Então, o meu papel lá é descobrir as necessidades do cliente e trazer isso para a estratégia. Né? Para reduzir o ciclo de venda, para potencializar o faturamento, né? Então a gente fala que, de modo geral, o nosso objetivo hoje é colocar as empresas num novo patamar de crescimento. E essa empresa é a mais recente? Essa é mais recente, né? Vai fazer 2 anos em maio, tem 1 ano e meio mais ou menos. E saíram agora do MVP dela? Como que tá? Isso, ela é o serviço, né? Ela é a mãe dos produtos, né? Agora a gente criou todos os produtos ainda são produtos, né? Por mais que eles tenham marca própria, site próprio, ainda são produtos dentro da Winners, né? Mas o objetivo depois é que eles ganhem corpo e spin-off em eles, né? Inclusive por isso criamos o perfil empreendedor. Então, para que serve o perfil empreendedor? Para ver quem quer empreender, tem perfil, mas não tem negócio. Sim. Eu tenho negócio. Sim. Então, se o cara for bom, ele vira meu sócio, vira CEO daquela operação. Legal. E uma boa forma é deixar executivos também. Exatamente. Porque a gente teve testes também em empresas que a gente investiu, que o nosso maior erro é aquela questão, vamos botar grana que funciona, né? E imagina, jovem, né? E o maior erro foi não ter um executivo na frente. E a gente acha que não, a gente dá conta, né? Dá alguns conselhos no meio ali, isso vai funcionar. Não. E a gente viu na prática, a gente queimou acho que uns 400, 500 mil ali e não rodou. Não roda. Teve jeito. Eu tive soluções que eu criei dentro da Coblu pra gente usar na Coblu mesmo. Conseguimos vender bem, assim, um trimestre vendeu bastante. E quando eu dei pra alguém tocar, morreu. Mesmo faturando bem mesmo, sabe? Morreu porque não tinha perfil, né? É um perfil mais de, tipo, daqui a pouco a pessoa quer sempre ouvir o que tem a dizer, ou tem insegurança, né? Tem uma série de fatores que tem que ir mapeando e descobrindo para poder ir fazendo os PDIs, né? Desenvolvendo aquele cara. Só que tem vezes que como o ciclo de vida de produto é muito curto, né? Os dados da IBM mostram que a média é 5 anos. Então, em 5 anos o produto muda completamente. Da ideia, ele já morreu em 5 anos. Você precisa ter sempre os 3 horizontes muito bem mapeados, né? Então, o meu horizonte core ali, que é o meu H1, né, que a gente chama. Então, na minha via 1 de crescimento ali, o que eu tenho que fazer de melhoria incremental dentro da solução? No horizonte 2, eu vou pensar um pouquinho em expansão, novas receitas, tentar ajustar alguma coisinha aqui, pode ser geográfico, pode ser produto, né? E no 3, opção. Se você não tem isso muito claro, você vai perder o ciclo de vida de produto e simplesmente o mercado sumiu para você e você não sabe o que aconteceu.
porque ontem era assim. Sim. Né? Só que é o ciclo de vida inteiro de 5 anos. Isso quer dizer que da ideia e crescimento à maturidade vai durar o quê? 3, 2,5, não sei. Depois é declínio. Sim. Né? Então é um processo que tu tem que ter muito claro isso aqui. Até que quando surgiu os horizontes de inovação lá, a regra era 70, 20, 10. 70% da energia em H1, né, no teu dia a dia, 20% em expansão e 10% em disrupção. Criar um produto que vai matar o teu, né, vai virar teu novo core no futuro. Isso hoje tu não consegue fazer assim. Eu vou te dizer que pode até não ser 33, 63, né, entendeu? Sim. Mas tá distante de ser 70, 20, 10. Eu acho que o 10 subiu, o 10 ali subiu bastante, né? Subiu bastante. Porque o Bezos fala muito disso, né? Sim. Seja você o cara que vai matar o seu produto, porque se não for você, seu mercado vai ir para alguém, né? Sim. Porque ele vai morrer de alguma forma. Sim. Aqui eu anotei, o ciclo de vida de produto, a gente fala bastante disso aqui, eu né? tava pensando exatamente nisso. O Eduardo, que é um dos principais mentores também hoje da educação, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sempre traz ali, quando a gente vai falar de produto, curva S, né? Então, maturidade e o quanto é importante, né? A última imersão também, a gente tava falando... Teve um exemplo grande, né, que é a Condor ali, a quantidade de unidades e produtos que eles têm. Claro que ali, até tu falou de governança antes, e é uma coisa que foi bem... foi uma imersão até bem diferente. A gente viu que até o comportamento, né, dos CEOs, dos founders, do pessoal que estava ali, porque quando tu fala dessa gestão, né? Quando a empresas maiores, tu tem uma estrutura grande. Claro. Agora, quando a empresa ela é menor, a estrutura é pequena. Né? Então, ali também teve uma discussão bem grande. Tanto nessa questão, né, de produto, de estar sempre se renovando, mas também da questão da gestão, né? Que é importante. Mesmo uma empresa menor, você tem que ter os rituais, você tem que ter um mínimo de gestão e conforme vai criando o corpo, você vai adicionando mais camadas, né? Vai ampliando, digamos, A gente falou que esses rituais é o que faz com que porque é muito difícil, até entra nessa questão que a gente fala muito sobre o ciclo de vida, que eu anotei aqui, e isso dificulta para mim duas coisas. Primeiro, a tomada de decisão de quem vai estar à frente do negócio, porque por mais que nos pequenos rituais tu pegue, é onde tu pega que o produto está começando a entrar em declínio. Né? É o tá no dia a dia, dificuldade de tração do produto, Sim. não aceitação do mercado, começa a cair, margem começa a cair, aquele velho quadrante da BCG que começa a deslocar para abacaxi ali, a gente não percebe porque é muito lento, né? Então, para mim é uma dificuldade muito grande escolher a pessoa certa a estar à frente do negócio. Porque eu acho que além da questão do ritual, que é uma questão muito processual, existe no meu ponto de vista, existe o feeling. Claro, o cara que domina o mercado, né? Exatamente. Só que ele tem que dominar o mercado e não o produto. Porque ele não vai ver que o mercado está mudando, né? Ótimo. E aí entra uma coisa que tu falou sobre ser lento, né? A percepção. E ela só é lenta porque as empresas não têm os indicadores que a gente chama de lead indicators. São os indicadores da base, do dia a dia. Aqueles que você coleta na hora a informação certa. As empresas, na grande maioria, só possuem lag indicators. São indicadores que têm um delay entre o que está acontecendo e o que ele representa. Né? O maior de todos é a EBITDA, por exemplo. Sim. Olha tudo que você tem que controlar de custo, você tem que controlar de vendas, de receita, né? Para poder gerar aquilo ali, né? Mas é NPS, é lag, ele nunca vem na hora que ocorreu um fato, né? A maioria dos indicadores são lag indicators. E as empresas são gerenciadas por lag indicators. Então elas não têm os leads. Sim. Então, o que acontece? Aquilo que eu deveria estar mostrando aqui embaixo que está mudando, ela não vê, ela é mil para aquilo ali. Ela só vê quando o lag tá diferente, né? Alguma coisa aconteceu. Só que isso já existe um delay aqui, que quando é 6 meses, 1 ano. Na verdade é o delay para trás e o delay para frente para tomar a decisão, né? Isso porque agora tu vai ter que fazer uma estratégia para poder resolver aquilo ali. E arriscar que a estratégia dê certo. Que é que eu falo nos workshops, né? Tudo hoje dentro de uma empresa é uma hipótese. Sim. Ou seja, tem que ser validado. A estratégia é hipótese, as táticas são hipóteses, a execução, os projetos são hipóteses, a ideia tudo é uma hipótese, porque a gente não tem certeza de nada. Né? Claro que a gente não sai acordando, fazer tal coisa. Não. A gente analisa, vê dados, vê informação para tentar ser o mais assertivo possível.
Mas o Mike Tyson falava, né? Todo mundo tem um plano de tomar um soco no queixo. Todo mundo sabia como ganhar dele até ele entrar no ringue e tomar uma na cara, né? Eu entendo. E o mercado é assim, né? Não percebeu? Tá com o olho roxo. Percebeu que eu tô com maquiagem? Aqui, é que eu luto, né? Eu tava gravando assim esses dias. De lado. Que tava mais... Desculpa. Ou tu apanha, porque Eu apanho. roxo, né, cara? Eu acho que eu apanho mais. Acho que eu vou focar no empreendedorismo. Mas é isso, mas você tinha uma estratégia de não tomar um soco na cara, você tinha um plano de como você ia ganhar aquele treino, aquela luta ali com o cara, né? Mas o mercado ele é imprevisível, assim como, sei lá, o cruzado do cara foi imprevisível e te acertou na cara, hein? Sim. E em alguns casos termina a luta, né? Sim, perfeito. Então, é isso que é interessante, tu conseguir ficar mapeando isso, né? Hoje a gente trabalha a parte de estratégia, por exemplo, uma das coisas que as empresas não fazem é, tipo, toda estratégia deveria ser uma teoria. Eu tenho uma teoria estratégica. A minha teoria é, nós vamos competir no mercado tal, com tal player para ganhar assim, assim, assim. Nós vamos ganhar dessa forma no mercado, se posicionando assim, né? Só que quando você faz uma teoria, você tem que fazer a gestão das verdades da teoria. Ou seja, o que tem que ser verdade na minha teoria para ela funcionar. Porque se alguma daquelas coisas não for mais verdade, né, ela morreu. Então eu preciso fazer o quê? Eu tenho uma hipótese estratégica, eu tenho as verdades sobre ela e eu tenho que ficar gerenciando as verdades a ponto de que se a verdade começa a mudar, eu ajusto a estratégia. Você queria dar um exemplo sobre... Exemplo... Enquanto tu pensa, só uma coisa que eu lembrei, né? Isso faz muito sentido como um GPS, né? Porque tu traça uma rota, né? Eu vou sair de Joinville e eu costumo fazer o caminho para Curitiba ou Mafra. Só que às vezes tem acidente no caminho, às vezes aquilo que eu achava que ia pegar a estrada limpa, eu pego um trânsito ou pegar um desvio. E aí o que o GPS faz, né? Recalculando rota. E vai chegar no destino, porque tu tem claro o teu objetivo, né? E ele tem um lead indicator. Ele sabe o fato na hora. Entendi. Ele não é lagging, né? Imagina se ele não atualizasse em tempo real. Né, se ele fosse em lag indicator. Quando ele estivesse parado já 1 hora e dizer plim, saia. Não, a saída já passou. Não tem mais o que fazer, agora é só ficar parado aqui atrás, né? Legal. Mas imagina assim, você quer criar... você precisa num varejo normal, então você botar uma loja num shopping. Né? Então a tua teoria é que a tua loja no shopping tem o público que você quer, então o público A, B, C, enfim, dependente do shopping que for, tem um fluxo de pessoas que pode acontecer, você está num ponto que tem visibilidade, então tem que ter visibilidade, tem que ter fluxo, tem que ter a pessoa tem que estar ali dentro, ou seja, tudo isso são verdades da tua teoria, né? Claro que quando tu faz uma teoria de crescimento, ela tem muito mais itens, não trabalhar só com os 3. Mas pode acontecer que o lugar onde você botou a sua loja, você não mapeou que pode ter eventos na frente, pode mudar o quiosque. E vir um quiosque que muda tua percepção de preço, né? Por exemplo, eu já tive uma loja em shopping, um quiosque num shopping, que eu sofria com isso. Era um quiosque de uma doceria, então eu vendia bombons, cupcakes, uma série de coisas, isso em 2009, 2010 ali. 10, 11 e 12. E na frente tinha uma loja, que é uma loja super popular, que vendia, tipo assim, camisetas em 12 vezes de R$2. Então, quando tu olhava o meu bombom, que custava R$3, e olhava a vitrine da loja atrás de mim, camiseta R$2, em pequenininho, em 12 vezes, meu bombom é caro. Ela usou o teu bombom para fazer ancoragem para vender o produto deles. Exatamente. Então, tipo assim, eu tinha fluxo, eu tinha visibilidade, eu tinha tudo, mas o meu vizinho atrapalhava a minha venda. Então, tipo assim, foi uma das coisas que me atrapalhou. Tipo, outra coisa, o fluxo que passava naquele pedacinho ali era para ir naquela loja que era âncora. O meu não passava ali. O meu era um outro público, pagava mais. Sim. A gestão da verdade seria encontrar tudo que pode fazer com que mude o teu... Tu vai gerenciar se tem o fluxo ainda, se tem não sei o que, mas tipo, na minha gestão do fluxo, existe o fluxo, existe, mas não nesse pedaço. Então eu preciso trocar de lugar. Muito bom. Teve um cliente nosso, lá no início da empresa, que ele foi para os quiosques, e olha só que engraçado, e aí eu não sei se é realmente... Porque é muito fácil fazer trade do passado, né? Então, tu olhar para trás e começar a achar as
as possíveis hipóteses do que aconteceu, daí tu cria alguma coisa para justificar o teu cérebro se sentir mais confortável e tá tudo bem, né? Sim. E aí ele, olha só, ele colocou o quiosque em uma das entradas. Então a entrada do shopping fazia um T, tinha um corredor, fazia o T. E o shopping, cada corredor. Ele pegou pro lado direito, né? Pegou, se eu não me engano, pegou pro lado direito e colocou uns 30 metros à frente, assim, quando ele entrava, fazia essa curva. E porque ele falou, pá, entrada, né? E tudo mais. Ele errou o lado padrão que as pessoas viram. Porque diz que o cérebro naturalmente vai mais pro lado esquerdo que pro lado direito, alguma coisa nesse sentido. Tem. E ele não previu isso, segundo ele, e acabou patinando nas vendas ali no negócio e tudo mais. Por mais que estivesse na porta, ele não era entrada, ele era a saída, né? Exatamente. E aí já foi o dinheiro. E tem um outro ponto, né? Se tu pensar aqui no shopping, pegar o exemplo aqui de Joinville, a maioria vai de carro e entra por outras entradas ainda. Às vezes, se tu for ver, o cara nem vai entrar, né? A pé ali, às vezes o público nem é tão grande. Então tem vários... Olhando ali no nosso, né? Assim. Comparando aqui com Joinville, né? Sim. Mas são vários fatores, né, que podem afetar. E aí até uma dúvida, né, nessa questão do lag indicator, né? Faz todo sentido, tu tem que estar olhando para o agora, mas como controlar esses indicadores do agora, até pegando a linha do que o Eduardo falou, né, de dar exemplos, como que eu consigo estar tentando, não é prever, né, porque é analisar o que está acontecendo o agora. Sim. Então, como é que a gente consegue controlar isso? Esse indicador do agora, para conseguir tomar decisões mais assertivas antes que isso aconteça. Imagina o seguinte, para vocês, se a gente vamos fazer agora um organogramazinho aqui de KPIs, tá, de métricas. Então vamos pensar na área do marketing mesmo. Até uso isso no workshop. Então temos lá, o primeiro deles é receita. Tu precisa faturar, senão tu quebra. Tá? Quem traz a receita? Cliente. Então nós temos receita, cliente. Né? Como é que eu consigo clientes? Volume de vendas. Então nós temos receita, clientes, vendas. Para poder ter vendas, eu preciso ter oportunidades. Então a oportunidade está abaixo disso. Para poder ter oportunidade, eu preciso ter leads qualificados. Então preciso ter leads qualificados. Para poder ter leads qualificados, eu preciso ter volume de leads. Então eu tenho leads. Para poder ter isso aqui, eu preciso ter visitantes. Mas visitantes ainda onde? Aí começa a entrar canais aqui. Então eu tenho site, eu tenho rede social, eu tenho não sei o que, blá, blá. No site eu tenho volume de visitas, eu tenho taxa de rejeição, eu tenho não sei o que. Tudo isso eu estou criando aqui, estou analisando aqui embaixo. Pensar agora no Instagram, que é um dos meus canais aqui. Então eu tenho Instagram como rede social. Aqui eu tenho o quê? Volume de postagem, eu tenho... Não, até mais do que isso, tem volume de compartilhamento, comentário, métrica de relacionamento do cara ali, de engajamento. Depois eu tenho volume, depois eu estou indo lá embaixo. Se tu perceber que alguma dessas coisas aqui embaixo está mudando, né, se a gente pensar numa estratégia de growth looping ali, de crescimento, ou seja, vai entrar tanto aqui, que vai gerar aqui em cima, vai se perdendo nessa jornada aqui, né? Então para cada 10 mil aqui embaixo, dá uma venda aqui em cima com ticket de tanto. Então tu já sabe, tem que conseguir 10 mil. Lá embaixo na tua gestão. Se caiu para 5, cara, não vai chegar à venda, vai levar 2 meses. Né? Então você tem que ir entendendo toda a parte aqui de baixo e toda essa jornada que as pessoas vão seguindo, isso só falando de marketing e vendas. Né? Sim, perfeito. Mas tem uma série de coisas. Mas eu estava fazendo um workshop com uma empresa de eventos e a gente geralmente eu instruo o pessoal a construir esse organograma de métricas para que ele não coloque num nível estratégico metas operacionais ou mais do dia a dia, coloque na estratégia mais lag indicators mesmo, para poder ver o impacto do negócio de verdade, mas que as pessoas e as áreas têm um lead indicators, que elas controlam durante o ciclo. Né? E aí estava junto no evento, no workshop, estava um cara que fazia o ar-condicionado. Eu disse, cara, eu só cuido do ar-condicionado. Eu arrumo o ar-condicionado. Eu disse, isso é o que tu enxerga. Vamos fazer um teste teu? Vamos lá. Tem que gerar receita, tem o cliente abaixo. O que acontece se o ar parar de funcionar no meio do casamento? Eles só faziam eventos grandes e casamentos, geralmente. High ticket. O que acontece se ficar sem ar? Nossa, eu acabo com a noiva, né? Eu acabo com a festa deles, né? Derrete a noiva ali. Eu falei, então nós temos que cuidar o que? A satisfação deles. Então vem cliente e satisfação, né? Como é que a gente sabe que tem satisfação?
já medi ali, sei lá, um NPS, satisfação solar, mas eu tenho baixo volume de reclamações, então já tenho agora um volume de chamados, de pedidos ou de reclamações que eu tenho aqui sobre o ponto, né? Então, tipo assim, primeiro ponto, já entendemos que você não arruma ar-condicionado. Você garante que o sonho daquela pessoa vai se concretizar de maneira perfeita, né? Não vai virar um pesadelo porque os ar param de funcionar, todo mundo suando, todo mundo brabo, furioso aqui, todo mundo indo embora. Segundo ponto, você tem que fazer a gestão dos pedidos, das reclamações aqui. O arrumar o ar é só como você faz. Sim. Mas você, como responsável por toda a parte de clima do evento, porque é isso que você é, você tem que cuidar de todos esses pontos de contato, todos os touchpoints e todas as métricas que tem aqui dentro, né? Então agora você já pode ter um OKR. Então, vamos reduzir o volume de tickets, vamos melhorar. Como é que eu posso fazer isso? Quando você faz um onboarding de ambiente com cara de clima, como seria isso? A noiva é friolenta e o cara tá sempre com calor ou sempre com frio. Tanto faz qual dos dois tem isso aqui. Alinha com eles uma temperatura padrão. Se os dois forem friolentos, não pode botar em 21 ou 16, sei lá quando eu botar. Eles vão ficar furiosos por causa do... Alinha antes. E você é um especialista nisso. Diz, olha, o ideal é 23, 24. Mas se vocês são assim, vai ter muita dança, vai ter não sei o quê? Um pouquinho mais frio. Não vai ter, vai ser um pouquinho mais... Tu consegue fazer isso antes, cara. Legal. E já ajustar. Que horas vai ter dança? Tal hora. Então nessa hora eu baixo um pouquinho a temperatura. Pô, tu faz a gestão do lugar. Tu não tá ali só esperando, tipo assim, parou, né? Não é isso, cara. Sim, mas aí tu tem, a gente vê, e eu vejo uma dificuldade que é garantir, tu pega desde lag até lead embaixo, que a gente teria uma transição na pirâmide de administração ali, né, em estratégico, tático e operacional. Eu acredito que lag e lead devem se encontrar um pouquinho aqui na parte tática, né? Sim. Que a parte tática deve controlar tanto um pouco de cima quanto um pouco de baixo. Esta parte aqui para mim é o mais difícil, que é o tático. Mas aí que tá, porque o que acontece, isso acontece no OKR, tu vê, tipo assim, 90% das empresas não tem ideia da causa e efeito. Sim. Né? Então a empresa põe lá, o que é o OKR mais comum, né? Então é crescer, o objetivo crescer, liderar, né? Sim. E o KR aumenta o funcionamento de tantos por cento, né? É sempre isso. Sim. Só que se tu chegar para uma área e perguntar o que você vai fazer para garantir aquilo lá, o cara não tem ideia. Ele só coloca ali, tantos leads. Ele só chuta o que ele faz no dia a dia dele, né? O pessoal não consegue separar leitura de mercado, entender o modelo de negócio. E não existe treinamento para essas pessoas sobre isso. E elas deveriam entender que são várias engrenagens no teu modelo de negócio. E que elas têm que trabalhar sobre esses aspectos, né? Porque daí sim ela vai conseguir sugerir coisas novas, porque o de ontem já foi colhido. Vai ter que plantar novas coisas, né? Manter o que está rodando ali, mas vai ter que sempre criando uma estratégia, uma tática nova no caso aqui. Só que as pessoas não têm essa visão. Então só colocam as métricas que elas sempre fazem, coloca a métrica ali. E outra coisa que você falou, né, do lag e do lead, todo lag ele é lead de outro. Entendeu? Sim. Porque ele é pai de alguém, mas ele é filho de alguém em cima, né? Sim. Então você vai trabalhando nesse ponto. Mas acho que o maior desafio, e nem entrando entre estratégia, tático, operacional, mas sim sobre que é macro, é a consciência sobre o modelo de negócio, sobre como o negócio funciona, né? Sobre como ele funciona. E se pegar um canvas básico mesmo, que é meu segmento de clientes, como é o propósito de valor, né? Os meus canais aqui, como eu me relaciono com esse cara. Se pegar um canvas de negócio aqui, com os post-itzinhos ali, tu já sabe que o teu OKR é pronto, cara. Tá pronto, tem tudo ali que tu precisa para melhorar o negócio, né? E aí, você vai abrindo eles de acordo com o número de pessoas que você tem, né? Uma coisa que da última imersão, né, a gente estava vendo, o Vigors comentou que ele tem dois OKRs. E ali vai desmembrando, né? Porque aí a gente fica assim, pô, é uma empresa, né, gigante, vai ter um monte de OKRs, digamos assim. Beleza, tem porque ramifica, né? De acordo com a estrutura. Mas digamos, o principal, né, da empresa ali, que ele gerencia, no caso, seriam dois. Lag indicators, né? Os lag indicators seriam dois. E aí tem uma coisa muito louca, né? Porque a gente é educado a volume e não a qualidade. Sim. Né? Então a gente é educado primeiro a esforço
E esforço tem que gerar volume. Então, por exemplo, assim, eu brinco, né? Até conto esse casinho também sempre. O OKR, ele te exige autonomia. Sim. Eu entendo que você é mais especialista do que eu naquele pedaço, então você tem que sugerir as coisas, né? Sim. Tipo assim, quem apanha mais hoje dentro da minha empresa? Eu ou o meu time de suporte? O time de suporte. Ele apanha antes de chegar em mim, ele já tomou porrada do cliente, né? Quem entende mais objeções de venda? Eu que sou CEO ou meu time comercial? Cara, o comercial, ele que tá tomando os não na cara. Não, né? Então, quem que tem que ser especialista em resolver esse problema? Ele, não eu. Ele tem que se desenvolver a ponto de conseguir mapear, desenhar a solução e resolver. Sim. Né? E eu sou responsável por garantir que todo mundo está alinhado com o nosso propósito, com o nosso sonho, né? Com a nossa meta de tração, para aquele destino lá, nós vamos chegar lá. Mas eles são responsáveis por esse pedaço. Só que muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso, querem que venha pronto, por que querem que venha pronto? E por que colocam volume? Acho que volume é melhor, né? Tipo, eu brinco assim, minha mãe CEO da casa, eu era estagiário. Nunca teve um OKR dentro de casa, nenhuma casa tem isso, né? Então, tem tipo... 2 vezes lavar a louça por dia, isso, uma lavar vez a louça, varrer. isso aí. Tira o pó da mesa, né? Vamos dizer que é sempre o CEO te dá um comando e você executa. Sim. Né? No colégio, na faculdade, igualzinho. Nunca mudou isso. Tipo, você nunca chegou, o professor chegou no primeiro dia de aula e falou: olá, eu sou o professor Jorge, como você gostaria de ser avaliado? E você? Não é assim que funciona. Meu modelo é... Hoje, meu modelo é assim, vai ser uma prova que vale 7, um trabalho que vale 3. Eu quero um trabalho com 20 páginas, não aceito menos que isso. Né? Eu entendo que o cara tem que tá treinando ali, o cara conseguir botar no papel a ideia dele, eu entendo isso. Mas o que ele está entendendo é que volume é mais relevante do que qualidade. Se ele arrebentasse em um parágrafo, toda a tese, toda a teoria que ele teve que ler sobre aquilo, era zero. Então ele tem que escrever 20 páginas. Né? E aí a prova, ele não teve que descobrir como ele fazia. Não, cara, ali o capítulo 2, 3 e 4 do livro é sobre isso. Ele vai ler e vai responder o que já vem pré-pronto para ele. Aí ele vem para o mercado de trabalho. Ele diz: o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer, meu amigo. Eu sei que tem um problema ali. Mas você, como CS, como marketing, como vendas, como sei lá o que área você está, como dev, você é especialista nesse pedaço. Eu não sou. Se eu soubesse, não tinha problema. Então você que vai ter que achar a solução, não sou eu que vou ter que dizer. E aí gera um buraco na vida daquele cara, né? E é uma frustração, tipo assim, meu Deus. Eu vou fazer da minha vida. E aí eu não sei. Então, tipo assim, é uma necessidade de estudar, de entender modelo, que as empresas não fazem. E é por isso que nesse tático é um caos. Sim. Por quê? Porque o que tem que fazer eu sei. Geralmente é job description. Né? Então você faz o quê? Você escreve e-mail marketing. Eu escrevo e-mail marketing. Sim. Que faz? Eu escrevo e-book. Você diagrama isso aqui, eu diagramo. Você faz arte, eu faço arte. Mas o que eu vou colher disso tudo é o tático. E a cara não tem noção disso. E mais do que isso, isso aqui é diferente de como ele sempre foi avaliado. Ele foi avaliado por fazer e não por colher. E quando eu vou fazer um OKR, eu pergunto para ele: o que você quer gerar? Não é, o teu KR não é escrever um e-book. O teu KR é gerar tantos leads por meio de um conteúdo. Quantos e-books você vai fazer? Eu não sei. Quantos forem necessários para dar aquele volume de lead para a máquina continuar funcionando. Né? Então a galera faz muito isso. Tipo, eu estava atendendo enfim, não vou falar o nome aqui, mas estava em Brasília atendendo eles. E o KR da moça lá era fazer 4 eventos por ano. Por mês. Eu falei: tá, eu sou um dos eventos, né? Ela falou: tu é um dos eventos. Eu falei: tá. Quantas pessoas tem em total aqui? 500. Tá. Quantas pessoas tinham me assistindo? 50? 60? Ela geralmente é só isso que vai. E eu falei: tá, mas o teu KR não era fazer 4 eventos? Era. E se não for ninguém? Tu bateu. O evento aconteceu igual. Né? Ou seja, eu falei que ia fazer, fiz. Dia 5 pessoas, impactei 5 pessoas. Ela falou: não, tu não entendeu? Eu filmo o que está acontecendo ali, eu ponho no intranet e eu fico traqueando quantas pessoas eu impactei. Eu falei: mas não é isso que diz o teu KR. O teu Key Results diz fazer 4 eventos e não impactar 500 pessoas. Poderia ser até diferente. Tu poderia descoberto um gap dentro do time. Então, o time não sabe construir metas.
E quanto por cento não sabe? 30% não sabe. Então o teu KR é reduzir de 30% que não sabe para 10% que não sabe. Quantos treinamentos você vai fazer? Eu não sei. Mas o tema é esse, e enquanto não reduzir esse número, não está pronto ainda, vai continuar tendo problema. Então você vai fazer uma série de eventos, conteúdo, sei lá o que for, você vai achar vários mecanismos para isso, né? Isso acontece direto. Esse key result no final, esse resultado que a gente está buscando, ele pode estar conectado a 4 eventos com tantas pessoas envolvidas, com tantos participantes? Ele pode ser 2 KRs até. Tá, entendi. Tá. Porque o que acontece quando, tipo, a principal regra de um Key Results é ele ser auditável. Auditável é ele ter somente uma interpretação, ou seja, qualquer pessoa, porque o que era uma ferramenta de comunicação. Antes de ser metas, ele é comunicação. Então, eu preciso que qualquer pessoa da empresa que for ler os meus OKRs, porque eles são 100% transparentes, ele entenda o que eu vou gerar. E que não gere dúvida o que é 30%, o que é 50%, o que é 100%, entendeu? Então, quando você põe imagina que eu ponho 4 eventos impactando tanto. Eu fiz 4 eventos e impactei 200 das 500 pessoas. Bateu, mas não bateu. Ele é um percentual. Sim. Né? Então, digamos, aí, tipo assim, o cara que executa vai dizer, não. O fazer vale 50%. Então, eu tenho 50% mais 50% dos 500 lá. Então, sei lá, eu tenho 75% de performance. Eu acho que está aqui. Não, cara, eu sou o CEO do negócio. Eu não estou preocupado com o que você fez. Eu estou preocupado com quanto a gente progrediu. A gente progrediu só 50%. Só 250 pessoas foram impactadas. Não me interessa quanto você fez. Se tivesse feito tivesse arrebentado, eu estava feliz da vida. Então, para mim é 50%. Aí gera frustração, gera briga. Né? Mas eu fiz. Mas não importa o que fez. Sim, e aí entra as discussões. Exatamente. Né? E as discussões ruins, porque olhando para um lado, sendo advogado do diabo aqui, conseguir... os dois lados têm argumento para se defender. Claro que tem. E executar, você não tem. Se você definir uma estratégia e não executar, não adianta nada. A execução, ela é fundamental em qualquer coisa. Mas o que você mede como progresso de empresa não pode ser o esforço. Por que era esforço antes? Porque na era industrial era um padrão. Então imagina que todo mundo aperta 10 parafusos por hora. Esse era o esforço. Se eu conseguir fazer que todo mundo aperte 11, a empresa vai ganhar muito. Só que isso é na era industrial, onde a operação era a chave. A gente está na era do conhecimento, onde eu não sei o que é chave nesse momento para o meu cliente e para o meu mercado. Sim. Então a criatividade, tudo isso conta. Só que eu não consigo mensurar isso. Então a única maneira de mensurar se é a coisa certa ou não é saímos do ponto A e fomos para o B ou não. Não fomos, então não era a coisa certa. Perfeito. Não importa o quanto a gente fez. Né? O cara morreu nadando, sim, mas nadou, sim, nadou, mas não chegou na areia e afundou, entendeu? Sim. E nesse caso, nesse exemplo que tu deu mesmo, né? O que seria o ideal, assim, para ser, não, esse aqui tá uma boa comunicação, né? Que todo mundo... O que eu gosto? Primeiro, assim, é papel do CEO deixar claro a estratégia e o porquê dela. Então, muitas empresas já erram no topo aqui. Né? Depois que ele faça a comunicação, é importante que as áreas façam toda uma reflexão. A gente faz um modelo chamado Double Diamond OKR. É tipo um Double Diamond de produto, né? Só que vai ter primeiro ponto, brainstorm. Quais são os problemas e oportunidades que você enxerga no seu quadradinho? Então o cara vai listar tudo que tem ali, né? Ele não está nem olhando para a estratégia ainda. Ele está olhando para o dia a dia dele e colocando ali oportunidades. Nós poderíamos testar evento assim, nós poderíamos, sei lá, fazer um grupo no WhatsApp com clientes, sei lá, ele vai botar um monte de ideias ali dentro. Só que ninguém tem problema de falta de ideia. A gente tem dificuldade de priorizar elas e de executar elas para que elas gerem valor, né? Então o que a gente faz? Fiz esse processo de brainstorm, tem ali uns 20, 30, 40 itens, tá? De problemas e oportunidades. Vem a segunda etapa. Agora sim, deixa eu ver o OKR da companhia e agora eu vou selecionar de tudo que eu botei, qual é o fator fundamental para isso aqui acontecer. E aí vou conectar isso aqui e aqui. Então, o principal problema para poder atingir, sei lá, expandir a América Latina é o cara de dev. Pô, nosso software não fala mais espanhol. Sim. Porque não adianta você pensar em mais nada aqui. Sim. Se ele não for em espanhol, então eu conectei. De todos os 40 itens, esse é o principal. Então ele vai fazer o quê? Já selecionou, então o que ele quer que aconteça ao resolver isso? Tornar o software multidioma. Legal. Esse é o objetivo. Sim.
né? Aí vamos pro segundo final do outro Diamond lá. Agora, como é que eu mensuro o que ele é, né? Então, 100% das telas, então no começo é assim, porque é só um pedacinho, né? O que é o ideal disso? É eu ter tantos usuários usando o sistema em espanhol. Agora sim está gerando valor. Então eu posso botar isso também. Tanto que os usuários já estão usando o modelo. Opa, agora é um desafio maior ainda, né? Em tantos países, ou em, sei lá, né? Porra, agora eu já não sou mais o cara que só vai fazer a tradução e criar ali o código. Eu sou o cara que vai garantir, junto com outro time, que vai usar, que não vai ter problema, né? Que não está quebrando quando acontece isso aqui, que não sei o quê. Eu sou o cara que garante tudo isso, né? Então aí tu vai ter esse processo todo. Só que geralmente as empresas não fazem isso. Não fazem um processo de reflexão, de priorização, né? E dentro disso aqui tudo existe uma coisa que é mais importante ainda, que é o desapego, eu chamo de seção de desapego. Que é tudo aquilo que você não selecionou, os 30 itens ali, é importante que você leia eles dessa forma. Para garantir o meu progresso, eu vou abrir mão de, por 90 dias, um trimestre, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vem o outro. Para garantir o meu progresso nos próximos 90 dias, eu vou priorizar tal coisa, ou tal coisa. 2 coisinhas, 3 coisinhas, até pode ser. Por que isso é importante? Porque se você não faz a sessão de desapego, que eu brinco ali, cara, na semana que vem, o item 5 é mais importante do que você selecionou. Amanhã já é. Não, aí o outro cara que não participou do processo vai dizer, tem tal coisa. Sim. Putz, aí então o OKR já não faz mais sentido. Sim. Então, taticamente já morreu. Aí vem na reunião de check-in, na segunda-feira, o cara diz, então, não consegui trabalhar no meu OKR, porque essa semana eu fiquei fazendo tal coisa. Gostei dessa sessão de desapego. Né? É verdade, sim. E aí vem a última brincadeira que eu faço. Depois que você definiu o seu OKR, vem o teste da agenda. O que é o teste da agenda? Abre a tua agenda, nos últimos 15 dias. Vê quantas reuniões você fez que era para gerar esse OKR aqui, para que ele progredisse. E agora olha para frente, nos próximos 15, 20, 30 dias. Quantas reuniões você tem marcado que são para isso aqui? E o mais importante, quantas não são para isso? Se não são para isso, são da mesma relevância, você vai ter que ter mais um OKR. Agora, se não é da mesma relevância, cancela a reunião. Você não tem por que fazer. Não é a tua prioridade? Ou você não tem prioridade? Sim. Né? Então, é simples, mas é desafiador. Não, na verdade, não é simples nada. Imagina. Não, é simples de pensar. É simples. É só ver o que eu quero e eliminar o resto. Mas o desafio é como manter o foco naquilo que é mais relevante. É o que a gente falou na imersão ali, é garantir que o que tem que ser feito seja feito, né? É muito fácil você perder. E aí as pessoas, o que a gente sempre, por exemplo, o que vai garantir que seja feito está próximo da estrutura tática, como com rituais. Olhando para o quê? Olhando para essa conexão entre o indicador macro, né, lag, e entre o indicador do tático ali. Então a gente sempre teve essas dúvidas também do que olhar, como olhar e como garantir com que essa pessoa entendesse que esse indicador tático, ele é dono daquele indicador, essa pessoa, o gestor é dono daquele indicador, mas eles têm que olhar para aquele indicador e falar assim, eu que tenho que achar a solução para esse indicador. E não em cima tem que achar a solução para esse indicador. E essa é a parte mais difícil, porque daí é muito fácil. O que acontece? Nos rituais acabam jogando sempre a responsabilidade para a pessoa acima, como uma solução. Não sei se tu já passou por isso. Vai fazer a reunião, o indicador não está sendo batido, esse indicador a gente precisa para nossa meta geral, mas o que tu faria? Não é sobre o que eu faria. O gestor está ali para garantir que aquilo seja executado. Mas aí tem posso fazer um parênteses? Sim, por favor. Aí entra um ponto sobre sucessão, né? Geralmente o cara que botaram como gestor, ele era o melhor cara executor antes. Não necessariamente ele é o melhor gestor. Sim. Então geralmente ele é o cara que sabe fazer as coisas acontecer melhor que qualquer um que tem ali embaixo. Então ele pega para ele. Então as pessoas, elas não tentam fazer nada, porque quem tem que fazer, ele é o melhor cara. E aí tem uma confusão entre o papel de um líder, né, e o papel dos executores. Sim. E as skills que cada um tem que ter. Porque muitas vezes tu põe o melhor cara como líder,
Ele perde os dois. E tu perde os dois, fica dois buracos. Tu não tem o melhor gestor e tu não tem o melhor executor mais. Né? E aí ele tem que centralizar as duas coisas. Sim. Né? E aí acaba não funcionando. Então tem um pouco disso também. Né? E claro que é desafiador também, porque as pessoas falam, o meu gestor sabe menos que eu. Eu não tenho que saber mais. É uma questão de cultura até, né? As pessoas estão acostumadas com isso. O gestor vai resolver todos os problemas. Ele tem que saber encaixar todas as pecinhas, né? Tu pegar, tipo assim, se tu pegar um jogo, um time de futebol, quem cruza melhor? Quem bate melhor falta? O Messi ou o Pepe do tempo de Barcelona? É o Messi. Uhum. Mas quem que gerencia os 11 que estão jogando e quem está no banco? O Pepe. Quem determina a estratégia? O Pepe. Ou seja, vai ter cruzamento na área. Eu tenho um lateral que cruze só do lado direito. Bom, então só pode cruzar do lado direito. O meu lado esquerdo cruza mal. Então eu tentar fazer essa estratégia. Eu tenho uma tática do lado direito, quando a bola aqui pode cruzar. Sim. Mas eu tenho alguém que sabe cabecear com estatura, com posição, cabeceia bem? Uhum. Não. Então essa morreu. Né? Isso é muito comum. Tu pega esses youtubers agora que são comentaristas de futebol, os caras nunca gerenciaram além dele. E olha lá, né? Você consegue olhar pra ele aqui e dizer, Sim. como que eu sou gremista, né? Como que o Renato não sei o quê? Sim. Cara, senta na cadeira do Renato, imagina como é. Você tem um elenco limitado, esse elenco aqui você não consegue trazer peça a qualquer momento, você não faz recrutamento, busca alguém pra mim, não, tem janelas. Não achou o cara, não veio o cara, vai ter que dar um jeito, desenhar uma tática para ganhar o jogos, né, uma teoria, uma tática, com o que você tem. Sim. E aí vem dentro da gestão das verdades, tá, meu lateral esquerdo se machucou. Agora você tem piada da base. Então todo o meu esquema de jogo de cruzamento não funciona mais. Sim. E é uma OKR que ela não é fechada, né? Porque nunca pode ser. Se a gente coloca, e se a gente pega um jogador e coloca o jogador como um indicador para que aquela coisa aconteça, não é um indicador 1 é 1, não, porque o goleiro pode comer mal, e não performar bem, o lateral pode torcer o pé, então existe muita variável no meio ali que torna muito mais difícil a gestão dessa estratégia ali em específico. E aí o papel do gestor e o papel do cara que executa. Olha só, esse treinador aqui, ele tem que gerenciar jovens que ganham milhões e ganham milhões do dia para noite. Ele não tem estrutura de conquista, de ir amadurecendo. E esse cara tem que fazer com que todos eles tenham o mesmo tesão, a mesma vontade de ganhar. Sendo que para alguns, cara, ele ganhou o que pessoas não vão ganhar a vida inteira, ele ganhou num mês. Sim. Então é um desafio monstruoso. E quanto mais dinheiro tem, mais complexo é, mais difícil é ser gestor. Né? Só que é difícil ser gestor também não mais startup. Sim. Né? E quando ela vai crescendo, você vai ter que achar as peças certinhas. As pessoas têm que entender que o gestor, o papel dele é alinhar todo mundo, escolher a melhor maneira de jogar com o que ele tem e não executar. Sim. A gente começou esse movimento. Que qual que é a dificuldade? Primeiro, eu acho que o pessoal aqui, eu vou pedir para eles, na hora que ele falou Grêmio, vocês podem aparecer com a logo do Inter ali, por favor. Mas aqui é 2 contra 1, então acho melhor manter. Tá, eu tô brincando, não sou colorado, não consigo, não entendo muito futebol. Eu sou um gremista não praticante. Eu ia embora, né? Eu ia embora. Gremista não praticante, aquele que tu vem, né, o pai também daí tu vai na mesma pegada, mas não acompanha os jogos. Mas que a gente começou, o que aconteceu? A gente começou com um serviço. Serviço no começo gera caixa. Claro. Gostoso, uau, todo mundo legal. E como gera caixa, tu se preocupa menos com os pequenos indicadores. Sim. Né? Porque o macro está acontecendo. Né? Lag indicators, formação de caixa, alguma coisa nesse sentido está acontecendo. Só que conforme a gente vai crescendo, isso foi uma dificuldade nossa, a gente não tem essa visão de cortar o que tem que ser cortado, de controlar o que tem que ser controlado, de ter conversas difíceis, né? E isso foi uma coisa que a gente começou a fazer agora que eu digo 2 anos pra cá, porque antes ainda era muito, a gente tem 5 anos. Sim. Tudo isso aqui tem 5 anos. 5 anos atrás
atendendo o cliente de ônibus. Uhum. Então foi tudo com recurso próprio. Então foi um crescimento acelerado. Só que chegou em um patamar desse crescimento que aconteceu isso aqui, ó. Sim. E daí onde a gente entendeu muito sobre o ciclo de vida. Uhum. E o ciclo de vida ele pode ser tanto de produto quanto de time, quanto tudo é uma estatística, né? É. Que cresce, maturidade, ou tu renova ou morre, né? Então essas conversas de ter que cortar, de ter que... são coisas que a gente aprendeu a fazer agora. E a velocidade com que isso tem que acontecer é outra coisa que a gente está vendo muito a importância, né? Porque a gente fala que a gente tem uma reunião de corte na quarta-feira de vendas, né? Que a gente chama de reunião de corte. A gente tenta dar nomes mais simples, né? Até porque a gente trabalha com a indústria, né? Então, indústria, mercado B2B em si. A gente fala de reunião de corte é o quê? Quarta-feira de manhã, vão sentar a bunda na cadeira, vão pegar o que fizeram segunda e terça. Se a nossa meta da semana inteira é 100 e até quarta de manhã fizeram 10, não vão chegar no 100 final de semana. Claro. Aí tem que corrigir a rota e fazer isso. Mas isso é difícil de acontecer. É. Por isso que a gente fala, é muito simples, daí aí onde começam as decisões difíceis, tá? A gente corta, a gente cobra, a gente... O que a gente faz nessa situação? E eu queria ouvir, já deve ter passado por isso, imagino eu também. Isso eu tipo assim, eu sempre sou um líder e gosto de inspirar o cara. Primeiro, eu gosto, por natureza, de desenvolver as pessoas. Então, eu gosto de pegar pessoas mais júniores do que pessoas com mais experiência. Olha aí. Né? Isso é muito bom para primeiras fases de negócio, porque você precisa de mais generalistas e menos especialistas. Sim. Né? Então, eu consigo formar vários generalistas, mas não consigo formar especialistas. Sim. Né? Só que aí você tem que ter uma leitura muito boa da fase do seu negócio. Porque no começo, se você botar especialista, o negócio não funciona. Porque vai ficar faltando um pedaço, ele só sabe fazer isso aqui. Pô, mas tem que ter capa, tem que ter o elástico. Não, mas eu sei fazer a capa. Então tu não tem o livrinho. Sim. Deve ser alguém que faça um livrinho inteiro, por mais que seja tão bom quanto um especialista faria a capa, o outro faria o elástico, o outro faria a caneta, que daria um produto muito melhor. Mas eu preciso garantir ter um produto, né? Ou ter uma estratégia, então eu preciso ter generalistas. Chega um momento em que você está num patamar em que os ponteiros só vão mexer se tiver um especialista. Porque agora é um micro detalhe. Né? Então agora você precisa ajustar o seu time. Então aquele cara que era muito bom há um ano atrás, ele se torna praticamente irrelevante para a estratégia a partir desse patamar. Porque ele não é mais especialista. E a tua estrutura de time não está pronta para isso, porque tu não montou agora um time de especialistas para cada um fazer um pedacinho e botar os processinhos para passar de um para o outro, para garantir um puta produto, que é o que você precisa nesse estágio de maturidade. Né? Você continua tendo especialistas num pedacinho e generalistas no outro, e aí começa a gerar uns gaps. E conflitos, né? Claro. E o que você faz com o generalista? Ele está frustrado, porque tu vai cobrar o resultado dele e não vai gerar. Então, vale da depressão ali, né? Então ele está se sentindo mal. Sim. Ele foi muito importante, você tem um sentimento, tipo assim, porra, não posso mandar esse cara embora, ele faz parte da história do ano passado, entendeu? Então tu fica naquele negócio, e isso é desafiador também. Então isso é importante ter valores fortes dentro do negócio, essas coisas tudo tem que estar mapeados por isso, sabe? E aí, cara, tem empresas que conseguem criar esteiras que vão realocando as pessoas. Mas enquanto a empresa trabalha claramente com H1, H2, H3, os generalistas estão sempre no H2 e no H3. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, ele trabalha nesse ano e trabalha nesse projeto. No ano que vem, aquele projeto virou core, ele vai para o projeto novo. Então ele está sempre dando um negócio, está sempre voando onde ele consegue. É o que aconteceu com nós aqui, né? Sim, é o que eu percebi, porque vocês têm várias verticais, né? Então geralmente acontece isso. Exatamente, só que o problema é que o H1, quando ele começa a crescer, aí necessita-se mais estabilidade. Sim, especialistas, uma série de coisas, processos, né? O modelo de gestão é diferente. Sim. Né? A gestão é mais micro, né? O cara tem que ser melhor em alguns pontos ali. Né? Aí entra mais os indicators também, ele vai ter que abrir todo. Se pegar um cara de gestão de tráfego, quanto a gente conseguiu? Tanto. Um generalista é isso? Conseguiu tantos leads. Sim. E aí eu queria até entrar nesse assunto, anotei aqui, que eu acho que é um assunto bom,
porque a gente está falando de generalistas, especialistas e tudo mais, e volume, e é uma discussão ferrenha, né? Quando a gente vai montar estratégias de vendas para as empresas, para as indústrias, como a gente vai iniciar a estratégia de venda? Precisamos vender 60 milhões, tá? Peraí, vamos começar diferente. Para quem a gente vai vender? Daí a gente começa no para quem a gente vai vender, começa a determinar ICP, camadas do ICP, e a gente faz o quê? A gente coloca os ICPs, os leads, quem a gente quer atingir aqui no meio, e a gente fala, legal, agora nós vamos desenhar em volta como a gente vai chegar nessas pessoas. Sim. Seja mandando um chazinho da vovó, seja como a gente vai chegar. Toda a estratégia. Exatamente. E aí entra numa discussão que a gente tem muito aqui dentro, que é volume, né? Porque, não, mas vamos lá, nós precisamos de tantas mil ligações, porque o Theo, ele fala sobre fazer, né? Ou precisamos de tanto no inbound, ou precisamos de tanto nisso, e parece que ficou nesses dois mundos, tá louco? E a gente vê muitas empresas que trabalham com key accounts, com vendas complexas e tudo mais, olhando só para esses dois mundos. Sobre isso. Parece que se fecharam, assim. E esses dois mundos, eles trabalham muito com volume. Pega a prospecção ativa, BDR, é aquele BDR, ligação. Não tem, tá sem vender, não tem fracasso que aguente a 200 ligações por dia, né? E eu concordo que em alguns momentos funciona, né? Mas quando a gente começa a crescer a empresa, começa a precisar de mais margem, começa a precisar sair dessa base da pirâmide e quem sabe trabalhar mais no topo para tentar contas diferentes, que tua estrutura é diferente e tudo mais. Botar novos canais, né? Novos canais começa a se tornar complicado. Eu queria ver a tua visão sobre essa questão de volumes em vendas, né? Porque é o que você fala muito hoje em dia, tu tem que gerar volume para gerar vendas. Sim. Né? Eu acho que também tem a ver com a maturidade do negócio e com a engrenagem, como aquela máquina de vendas funciona, como que aquela empresa funciona. Sim. Tá? Todo o processo vai ter um ciclo, Sim. Né, que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, assim, você vai ter, se você tem validado que para cada 100 ligações você fatura tanto, vai gerar tantos ops de uma venda, vai faturar tanto, você tem que garantir isso aqui funcionando. Então o teu cara lá embaixo, no OKR dele, vai ter esse volume que ele tem que fazer aqui. Mas está no nível operacional lá embaixo. Acima dele tem os leads, os ops, não sei o que, e a receita lá em cima. Ou seja, está tudo mapeado certinho. Tá? Mas a gente nunca pode esquecer que a operação não paga a conta. O que paga a conta é o que eu colho da operação. É o que eu vou gerar de valor. Né? Então eu geralmente brinco assim. Se você tivesse que escolher um dos dois, você falou com 1.000 pessoas e vendeu R$10. Você abriu a janela, deu um grito aqui agora e vendeu 100. Continua gritando. Qual que você ia querer? Qual que é mais importante para você? 100. Ter feito os 1.000 contatos lá ou ter gerado 100? Eu acredito ter gerado 100. Porque isso aqui vai pagar o salário de todo mundo. Né? E o CEO ele é responsável por alimentar todas as famílias aqui dentro. Sim, exatamente. Né? A pessoa não pensa isso, mas tu vai dormir pensando, pô, se eu tiver que demitir alguém, é uma família que vai perder a comida na mesa. Sim. E eu sou responsável por alimentar aquela família. Sim. Porque se eu errar estrategicamente, eu vou ter que cortar uma base. Não nasce dinheiro em árvore. Sim. Né? Então, tipo assim, é sempre muito desafiador. Então, eu preciso garantir que o que está funcionando, eu gerencio bem o processo. Então, a parte lá de baixo vai ter, mas isso aqui também tem um ciclo. Então, o meu drive de decisão nunca é a operação. É sempre o tático e o estratégico. E está gerando volume? E as conversões como é que estão? E não sei o quê. E o que eu faço com esse cara que saiu fora? Eu crio um novo meio de... Faço uma BM para aquele cara que era ponto... Não estava pronto para comprar ainda. Faço uma BM com ele. O que eu faço? Né? Aí tu vai criando novas estratégias aqui para garantir que isso vai funcionar. Mas, por exemplo, você vai fazer uma BM, tu faz um modelo lá, não é 1.000 pessoas. Tem alguns ABMs que é um cara. Eu quero vender para a empresa X. Então, fazer somente para aquele cara. Né? Aí tem um modelo, acho que é fio que se chama, né? Que eu vou fazer para mais de, vou fazer, sei lá, um poolzinho de 50, sei lá, 10, sei lá quantos, não sei. Aí eu vou ver o que é comum entre eles. Só que tem uma coisa que é a chave disso tudo,
que é o que muitas empresas não se deram por conta, que é o que está conectado, acho que é a mensagem principal, é a receita, e o que está conectado na receita é o cliente. As empresas hoje, a maioria está começando a ter o foco no cliente. Então eu coloco o cliente ali e vamos analisar esse cara. Só que esse cara, ele muda de comportamento baseado na tecnologia que ele está inserido. E a tecnologia é exponencial. Então o comportamento dele hoje não é o mesmo de amanhã. Então o que você tem que ter não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Você de alguma maneira precisa sentar na cadeira dele o tempo inteiro e ver o que tudo está impactando ele. É isso que vai fazer com que você esteja sempre à frente do mercado. Muito bom. Porque eu consigo ver o que está mudando no dia dele em tempo real. Sim. Né? Só que quantas empresas vocês que atendem a indústria aqui, quantas empresas vocês conhecem que tem um processo de coleta de necessidade dos clientes recorrente? Pouquíssimas. Que a gente usa sempre o exemplo, né? A gente atende clientes que faturam 40, 50 milhões por mês e não tinham nem CRM até a gente entrar. Mas vamos pensar numa solução de pesquisa. A maioria faz pesquisa quando quer fazer alguma ação pontual. Só que a pesquisa só representa aquela data. Sim. Aquela janela, né? E o cara mudar de comportamento. Então, se você não for ágil, até mesmo para lançar, aí eu tenho que fazer gestão do processo muito rápido, porque se eu não lançar o produto muito rápido, quando eu lançar aquele cara de mudança de comportamento, aquele produto que era genial, há 6 meses atrás já não é mais grande coisa. Né? É verdade. Então, e é por isso que você tem que estar sempre coletando isso. Sim. Tipo, a gente trabalha hoje nas soluções, é isso. Tipo, a gente traqueia, define gatilhos dentro da companhia, e aquele gatilho é o que o cara recebe a pesquisa na hora. O tempo todo. Para ele poder estar, antes de eu ver que ele está mudando de comportamento. Sim. Tipo assim, eu não posso ver isso depois. Não pode ser um lag indicator a mudança de comportamento. Tem que ser um lead, tem que acompanhar em tempo real, sabe? Sim. Daí quando eu vou fazer, tipo assim, uma estratégia, eu vou dizer assim, o que é comum hoje e que na minha visão vai morrer baseado nesse comportamento. Então eu já vou eliminando aqui. E o que é? Pouquinho a gente está pensando hoje, mas já está aparecendo o sinal, e isso aqui leva para onde no futuro? Então eu faço uma projeção futura dessa mudança de comportamento, tecnologia emergente, enfim, o que for. Aqui no meio tem onde eu tenho que atuar. Que é o que está morrendo e o que está surgindo e vai se cruzar em algum momento. Sim. Eu sempre atuo aqui, não extremista aqui em cima e nem preso no que eu já estou fazendo que vai morrer. Então sempre atuo aqui no meio, mas estou sempre no meio, pegando soluções emergentes e eliminando coisas que não estão acontecendo. Seria um quadrante estrela na BCG, que não é um produto nem que está estável dentro da empresa, não é um produto que está estável no mercado, mas já é um produto que gera receita, digamos assim. Só que eu não estou falando nem de produto, eu estou falando de posicionar a empresa em cima de necessidades dos clientes. Legal. Né? Então, tipo assim, o produto vai ser apenas um meio. Sim, né? perfeito. Mas eu preciso entender o que está mudando de comportamento. A minha estratégia é sobre o comportamento dele. Sim. Eu acho que sim, até antes, quando eu estava chegando, eu estava conversando com a responsável pela comunicação do Universo Apo aqui. E a gente tem um desafio, né? Porque a gente estava discutindo como ia ser a nossa estratégia de comunicação, cada vez mais. Aquele ritual semanal, tipo, vamos dar mais uma conversadinha sobre, estamos no caminho, não estamos, tudo mais. E a gente estava nessa, eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o cliente aqui, de novo, né? O que esse cliente está consumindo, o que ele está vendo, como que ele vai ver a gente e tudo mais. E eu falei, quem sabe se a gente pensar assim, a gente vai ter a resposta de como a gente vai alimentar todos esses nossos canais em volta. Porque daí entra naquela questão de que, mas o funil de vendas ou qualquer coisa assim, o funil de jornada de consumo é uma forma com que o cliente compra. Não, é uma forma que a gente padroniza como as coisas acontecem dentro da empresa para tentar fazer com que aquele cliente veja a gente. Né? Então a gente já... só que isso sempre, eu vejo que foi para nós mais... foi mais... Isso aí muito de mim, eu acho que é o feeling, né? De ter o feeling de fazer isso naturalmente. Por isso que antes, quando a gente estava conversando aqui, a gente foi dando nome aos bois ao caminho da jornada, né? Porque isso para mim sempre foi normal. Só que agora tá um baita desafio, que é como fazer com que as pessoas vejam isso também. Sim. Porque isso não tem que ficar tudo em ti, né? Não, exatamente. E aí, tanto que tecnologias, oportunidades de negócio, eu sempre falo, acho que eu falei pra falar pra ti isso, né? Um dos melhores canais
para achar boas oportunidades de negócio, no meu ponto de vista, é venda, cara. Venda, tu tá tomando não direto no mercado, tu tá ali com o cliente, pô, não quer bem isso. Se tu tivesse isso aqui, pô, acho que daria boa. Ou não estou preparado para o teu produto. Sim. E aí saber trabalhar como explorar melhor uma objeção, né? Porque a galera não sabe fazer isso. Muitas vezes tem que fazer tal coisa porque você não vende. Aí tu vai lá e faz e o negócio é nice to have, é só para poder dizer que tem. Sim. E ninguém vai usar aquela solução depois. Sim. Né? E então o segredo disso aí tudo eu acho que existem todos os pontos de todo momento de contato com o cliente é uma oportunidade de você coletar novas informações e enriquecer a tua estratégia. Então isso vem desde mercado, quando não é teu cliente ainda, que é isso aqui, tipo, isso aqui tá te dizendo que como o mercado está, né? Mas também existe o outro lado, que é como os teus clientes estão. Porque, teoricamente, esses teus clientes estão num nível de maturidade melhor do que o cara que não é teu cliente ainda. Porque a tua solução, teoricamente, já impactou ele. Né? Então, eu preciso coletar aqui o que o mercado está dizendo e o que a minha base, o meu nicho está dizendo. Então, eu preciso que o meu time de suporte, de CS, faça a mesma coisa. E tudo isso eu trago para montar a estratégia da companhia. Porque eu preciso ter uma estratégia que comporte o mercado para poder atender mais pessoas. E não desestabilize a base. E também que consiga aumentar o LTV daquela minha base. Né? Que ele continue pagando por mais tempo, porque afinal de contas esse cara é mais barato do que eu trazer o outro da ponta aqui. Mas você não acha que aí a gente vai entrar numa discussão de se a gente é preto com lista branca ou branco com lista preta, porque daí a gente começa a olhar para dentro. Não, mas é que o ponto todo é que o vendas vai trazer as listas pretas e o outro vai dizer, e eu como CEO vou dizer, nós somos uma zebra. Entendi. Tá. E olhando o mercado, olhando o que a gente tem, nós somos uma zebra. O teu papel é unir, né? Exatamente. E não alimentar a rixinha entre eles, que não vai ter a rixinha, entendeu? Sim. E aí garantir que, por exemplo, assim, meu CPO, a estratégia toda, eu consiga pegar o roadmap de produto, mas não o roadmap de dia a dia, o roadmap estratégico de produto e conectar com as duas pontas. Onde tem mais oportunidade, onde não tem, porque essa galera, tipo, são poucos os caras de CS ou suporte, ou até mesmo vendas, que estudam o mercado, estudam estratégia. Geralmente eles ficam na operação. Né? E é meu papel como um cara estrategista, por exemplo, como um CEO, pegar isso tudo e conectar com uma série de outras informações de mundo e ver aonde a gente coloca a gente. Entendi. Né? Sim. Garantindo que esse aqui vai dar a zebrinha, que é como a gente acha que é a melhor solução hoje. E aí também tu para de mexer no teu produto de forma aleatória, né? Porque daí senão toda hora tu fica querendo mexer no produto e mexe o produto, como tentando achar uma solução. E é muito louco, cara, porque assim, ó, na Coblu, quando a gente foi mapear os jobs to be done, a Coblu tem mais ou menos 10 módulos de gestão de pessoas hoje, tá? A Coblu tem 10 anos já, né? A gente mapeou 48 jobs to be done e a gente mapeou, os clientes responderam uma pesquisa lá e as IAs geram os jobs pra gente, tá? Então a gente descobriu 48 jobs que a gente atendia. Falei, 48 é muita coisa. Não tenho braço, nem de pessoas, nem de dinheiro para gerenciar 48 necessidades. Né? Fizemos todo um trabalho de otimização, reduzimos para 23. Então ficamos com 23 jobs to be done atendendo. Desses 23, cara, a gente tem uma ferramenta que a gente manda para os clientes e eles selecionam quais necessidades eles querem atingir com a gente naquele momento. Eles querem suprir aquela necessidade. Eu tenho, claro, a principal, que tem maior receita, maior satisfação, maior tudo ali. E eu tenho alguns jobs, cara, que nunca ninguém selecionou. E eu tenho módulos de gestão que agora são evidentes para mim que são nice to have. É legal ter, mas eu não te pago para isso. E não ficaria aqui se ele fosse bom e nem deixaria de ficar se ele fosse ruim. Mas muitas vezes eu tenho estruturas para manutenção daquilo ali. Enquanto, por exemplo, assim, o meu time de vendas disse que eu precisava ter, senão eu não vendia. E aí eu criei. E na verdade eu deveria ter trabalhado a objeção e não ter criado um produto. Né? Muito bom. Ao mesmo tempo acontece também com o CS, não é só de uma ponta, vem das duas, né? Traz uma série de coisas pra cá e o cara diz, tu tem que fazer, aí tu faz, tipo, aí o discovery é feito errado, é em cima do viés dele, né? E aí, tipo, ninguém mais usa, só aquele cara que ficou batendo nele, né? Teve um cliente nosso, não de Coblu, mas da ferramenta de estratégia, que a gente fez toda a pesquisa, a gente mapeou uns 20 clientes deles, mais ou menos. Geralmente a gente faz a descoberta dos jobs com 20 respostas, de 20 a 30, é o suficiente. E aí ele falou assim, tá, no roadmap, quantas vezes apareceu tal coisa? Eu falei, cara, apareceu uma. Não pode.
Eu tô fazendo toda a estratégia da empresa em cima disso. Eu falei, cara, apareceu uma no cliente tal. Ele falou, sim, é ele que fica pedindo, mas os outros precisam disso também. Eu falei, cara, os outros não precisam disso. Ele falou, pô, então eu ia gastar o meu orçamento, eu não me lembro, era mais de 50% do orçamento dele de produto era para isso aqui. Sendo que não era a principal coisa. Era a principal pro cara que mais batia nele. Sim. Eu falei, cara, nós temos uma decisão agora a tomar estrategicamente. A gente vai virar uma fábrica de software desse cara, ou a gente vai alinhar com ele que não vai fazer, e ele que vai embora. Então você vai decidir, você é um SaaS ou você é uma fábrica de software. Boa. E aí ele decidiu ser um SaaS. E daí ele disse, vamos, não vou fazer então tá. E daí a gente mapeou, cara, pra ele foram 5 jobs principais. E a gente entendeu que ele estava se posicionando no job 2, por exemplo, para vender. Ele não mexeu no produto, só posicionamento, tá? E eu falei, cara, em cima dos dados parece que o job 5 é o mais interessante de todos. Em cima dos dados, né? Porque tem uma coisa importante aqui. Como a gente trabalha com o cliente respondendo as coisas, é a visão dele mesmo, eu elimino 100% do viés das pessoas. Todos os dados que eu tenho foi o cliente que trouxe. Né? Tanto dado de receita, tudo foi o cliente que trouxe. E aí eu falei, testa esse aqui. Aí quando ele testou o 5º, ele só fez uma mudança de posicionamento da empresa. Então mudou o site, fez um teste de... Ele reduziu o ciclo de venda dele de 120 para 30 dias. Com tickets entre 6 e 9K. Eu falei, cara, era só isso. Não gastou nem R$1 em produto, não criou nada naquele momento que fosse. Só com isso aqui, ele conseguiu dar um salto bem significativo no negócio dele. E às vezes eu vejo que o cara do viés sou eu. Né? E eu por muito tempo, né? Eu por muito tempo prejudiquei isso também. E às vezes até ainda tu tem essa, né? Tu vê uma oportunidade que é trazer e tudo mais, e a gente tenta... são trabalhos que eu tento fazer comigo agora, né? Mas outra coisa, olhando internamente para fora, a gente faz naquela vamos ter que olhar LTV, vamos ter que olhar churn, nomes bonitos, né? Nomes da atualidade, não sei o quê. E a gente estava mexendo tanto no produto, e aí entra uma questão engraçada, que a gente começou a perceber, putz, não é o ICP. Não, o problema não está no produto, o problema está no ICP. E nós tínhamos montado um produto, formado um produto, que daí era para o ICP errado. A gente pegou a GoFi, né, nessa época, e tentava vender ela como um CRM. Sim. E não é um CRM, é uma plataforma para fluxos de trabalhos automatizados. Então, e aí a gente conflitava com outros grandes players e tudo mais, e a gente tentava ficar otimizando a plataforma para atender como CRM. E na verdade não era. E isso também na assessoria. A gente começou a gourmetizar e colocar a nossa folha percentualmente, né? Há 2 anos atrás, ela está 100% mais cara do que era 2 anos atrás, por pessoa, né? Sim. Então, os salários, né, estão muito mais altos. A gente está atendendo o mesmo cliente. A gente investiu 1,2 milhão na estrutura. A gente está atendendo o mesmo cliente. A gente investiu em tecnologia. A gente está atendendo o mesmo cliente. A gente investiu em capacitação, em tentar se profissionalizar, abrimos braços de educação. Estávamos atendendo o mesmo cliente. E o pior de tudo, o mesmo ticket. Entende? Então, aí é questão de volume, né? Agora preciso de 10 mil pessoas ligando aqui, né? Exatamente. Não, se for para continuar atendendo aquele ticket, teria que ter um volume. E a gente tentou resolver assim em primeira partida. Claro. A gente falou, vamos tacar em pau em volume. Enche a boca do funil. E aí o caos se instaurava aqui embaixo, né? Porque é muito difícil gerenciar volume, sendo que o produto está conflitando com o ICP. Claro. Né? Então era um produto bom, só que por ICP errado. Então hoje a gente mudou, a gente fatura mais com menos da metade dos clientes que a gente tinha antes. Entende? Porque a gente olhou para dentro e falou, não, a gente não precisa mexer no produto, a gente precisa mexer no ICP de cliente, no cliente ideal. E aí começou, foi mais ou menos no mesmo período tanto da GoFi, quanto da Apple, quanto da educação, quando surgiu. Isso é muito comum, né? Eu tive uma vez um cliente na Coolblue que foi bem desafiador pra gente demitir ele, não renovar, né? Sim. Porque ele representava 20% do nosso faturamento.
mas ele representava 92% do volume de tickets. Uau! Só que eu tive que preparar a empresa para dizer que a gente precisava fazer isso. Sim. Né? Uau! Porque nós ia melhorar, todos os outros clientes iam sair ganhando se nós tirássemos esse. Sim. Nós ia ter como atender melhor os outros, né? Melhorar os Sim. processos. Porque ali eram muita gente, né? Em termos de usuários, eles eram 50% da base. A gente vende para o usuário, né? Sim. Então não, era 20% da receita, mais 50% de usuários. Sim. Então Perfeito. isso gerava um... Perfeito. Ou seja, ele estava fora do nosso recipe. Para a gente encaminhar para o final, de forma mais simples, eu sei que é muito difícil, né, a gente conseguir, às vezes, traduzir alguma coisa de forma simplista, mas como tu desdobraria uma meta, desde a meta geral da empresa até uma meta de base? Começaria definindo valores, aonde a gente quer chegar em faturamento, depois eu definiria as pessoas responsáveis, depois como que tu desdobraria isso, olhando para OKRs também. Né? Não, perfeito. Bom, para começar, para mim, o primeiro trabalho é você ter uma estratégia. Mas quando você não tem uma estratégia, a maioria das empresas não tem estratégia, você tem só um plano. Sim. Né? Porque a estratégia, como eu falei, é uma teoria, você Sim. vai jogar assim, vamos gerenciar. E a maioria tem só um plano. Vamos fazer não sei o que e vamos faturar tanto. Sim. Esse é só um plano. Então, eu geralmente faço uma coisinha bem pequenininha aqui, que são 3 pontos principais, antes de entrar em OKR, que é definir o porquê nós existimos, que é um propósito. Uhum. Então, o propósito vai eliminar uma série de coisas, vai tirar uma tonelada de peso das tuas costas. Um sonho, que é aonde você quer chegar, mas ele não é mensurável, ele é um sonho, ele é um objetivo estratégico. Né? E ele é fundamental para dizer o tamanho da grandeza do negócio, em termos de visão, não de realidade. Tá? Uma vez teve até numa dinâmica que nós estávamos fazendo dentro do SAPC, tinham 4 sócios de uma startup ali e eles ficaram, cara, muito tempo discutindo sobre se eles queriam ser referência no setor tal ou a referência no setor tal. O que muda é o A. Olha aí. E faz muita diferença na tomada de decisão no outro dia. Porque se for para ser referência, eles têm que ser citados quando falarem daquele tema. Mas pode estar entre as 100 melhores. Exatamente. Né? Então ele pode escolher vários caminhozinhos que vão tornar ele referência. E lá eles estavam discutindo, eram 2 que queriam ser a referência, ser o número 1, digamos, e os 2 que queriam ser somente referência. Né? No final eles acabaram ficando com a referência. Então essa ordem de grandeza determina toda a tática depois. Né? E depois vem a meta de tração, que é, mas qual que é o resultado que eu tenho que atingir, o meu próximo marco, que me coloca num novo patamar. Então, feito essas 3 frasezinhas pequenininhas, você já elimina 1 milhão de coisas do seu dia a dia, do seu caminho. Né? Agora, feito isso aqui, começa, ok, agora vamos desdobrar isso aqui numa estratégia. Para poder garantir esse sonho, com essa meta de tração aqui, e sabendo que a gente existe para isso aqui, agora vamos definir uma teoria que nos leva a chegar lá. Aí começa toda a parte de estratégia, eles vão definir daí sim um OKR para a companhia, geralmente faz algumas empresas têm 2 ou 3, mas eu não aconselho, você ter um norte só. Se você precisa ter, mas é que eu tenho mercado cíclico, então faz o seguinte, você define uma estratégia para a empresa por ano, mas apresenta para as áreas por trimestre somente. Então nesse trimestre nosso foco é esse, puf. No outro trimestre nosso foco é esse, puf. Aí você vai conseguir gerenciar todo mundo focado numa única coisa naquele trimestre. E depois vem as áreas, depois que você já tem, porque o negócio existe, uma estratégiazinha clara, e o OKR da empresa que mensura o próximo trimestre, que é sucesso pra gente, né? Agora a liderança faz um pouquinho do que eu falei naquele momento. Faz um grande brainstorm de problemas e oportunidades que tem na área, prioriza aqueles que vão levar para que no trimestre a empresa consiga chegar do ponto A ao ponto B que ela determinou, né? E aí depois constrói o seu próprio OKR. E assim tu vai fazendo dali para baixo. Então geralmente tu vai fazer o OKR da empresa, dá uma semana a 10 dias para os diretos do CEO, geralmente a empresa faz baseado numa hierarquia de pessoas, né? Então os diretos do CEO fazem o deles, depois dá mais uns 10 dias para os diretos dos diretos fazerem o deles. O que o CEO valida? O dele e o que está abaixo. Abaixo do dele só. Mas não ajuda a fazer o que está abaixo. Não. Deixa eles livres. Ele valida. Sim, perfeito. Né? Por que ele valida? Porque tem às vezes quando o cara pode errar o time. Né? Tipo, teve um caso uma vez, uma menina que ela queria criar ela era de marketing, minha líder de marketing, ela queria criar um OKR de comunidade para a Coblue. Tipo, fazia muito sentido pra gente.
para educar o mercado, para entrar junto com a startup menor, muito sentido. Mas não no Q4. Porque o meu concorrente de Coblu chama-se Jeitinho Brasileiro. Não são as outras soluções de OKR. É a falta de planejamento das empresas que me faz não crescer tanto quanto eu gostaria. E quanto existe de potencial para crescer no mercado. Porque enquanto o cara não tem estratégia, ele não tem que se dobrar. Então ele não precisa de mim. Sim. Né? Sim. E o cara que não tem estratégia, como é que ele... Em que momento ele percebe que ele precisa de estratégia? No final do ano. Passou um ano inteiro disso. Putz, estamos igual ao ano passado. Refletindo com a champanhe na frente das ondinhas. É nessa hora que ele diz, preciso mudar as coisas. Sim. Então é nessa hora que ele me contrata. Então eu não posso fazer nada que não seja para colher, para vender no Q4. Tem que ir no Q4 é vender. Sim. Quando é que a gente faz coisas que são mais de longo prazo? Q1 e Q2. Então no Q2 pode criar comunidade, pode fazer não sei o quê, Sim. que é preparar solo, plantar, entendeu? Mas no Q3 e Q4 é venda, cara. Porque eu só vou ter uma nova safra no Q3 e Q4 do outro ano. Então eu não posso botar coisas no meio aqui que vão me deixar de vender nesse momento. Não vou ter outra janela de venda. Legal. Então esse que é o ponto. Aí eu olhei com ela e expliquei para ela o porquê. Ela criou um que era ali focado nisso. Né? Até falei, olha só, e como estamos no Q4, você como marketing, não adianta você me trazer grandes contas no Q4. Mas por que não? Porque o ciclo de venda de contas grande é 6 meses. Então eu quero startups até 50, 70 pessoas. Essa eu vendo em 20 dias. Então essa você vai gerar o OPS no trimestre e eu fecho no trimestre. Legal. Entendeu? Agora no Q1 e no Q2 a gente começa a trazer toda uma estratégia de grandes contas, porque eu preciso de um ciclo maior para fechar no segundo semestre com o cara. Então em janeiro eu começo a fazer esse processo. Então quando tu vai desenhando isso, tu vai alinhando todo mundo. E as engrenagens começam a funcionar. Né? Então aí tu vai fazendo todo esse processinho de desdobramento aqui, cada um conectando o seu, e o cara sempre validando o dele e alinhando expectativas com os diretos, só ajustando aqui e ali e jogando para baixo. É desafiador, né? Tu criar a meta e deixar que os outros criem a deles para conectar com a sua, né? Eu acho desafiador porque tu quer dar velocidade para as coisas acontecerem e tu sabe que a partir do momento que tu deixa com que aquelas pessoas tomem a decisão sobre como vai conectar com a meta de cima, tu perde velocidade, né? Mas aí entra uma coisa importante. Quando você precisa fazer o cascateamento, Sim. não é OKR, é cascateamento de metas. É só tipo assim, tem que faturar R$10, 10zinho 2, fulaninho, você vai dobrando isso, entendeu? Sim. Aí geralmente é top-down, uma área de planejamento faz isso. Sim. Né? O OKR ele não é cascateamento. Ele é objetivos para garantir o de cima. Ele é alinhamento. Então, tipo assim, eu preciso que o cara seja criativo. E ele, como especialista naquele pedacinho, ele vai conseguir dizer o que é mais importante. Para a empresa poder crescer aqui e reduzir tal coisa lá, eu preciso tapar o balde nesse tal lugar aqui. É ele que tem que sugerir isso. Né? Então, quando o cara, só que, claro, quando o cara não consegue fazer isso, você já sabe que você tem uma equipe muito júnior. Tá pronto o teu OKR de RH. Né? Boa. Preciso tornar as pessoas mais sênior. Então, preciso criar programas de desenvolvimento aqui dentro. Sim. E trazer pessoas do mercado prontas também. Né? Então, tudo isso tu vai entendendo. Né? Esse é um dos pontos que é um dos meus problemas com alguns RHs, que se dizem estratégicos. Porque quando você é estratégico, você vai garantir a estratégia. Então você vai fazer o quê? Se no horizonte 1 nós temos que garantir isso aqui, e no horizonte 2 nós temos que garantir essa expansão para o mercado não sei o quê, quais são as skills que eu preciso ter no time para que o H2 se torne real? Você provavelmente vai ser um RH que vai ter um OKR que não é para o presente. Você tem que garantir hoje o que vai acontecer nos próximos 6 meses da empresa. Então vai ter que ver as pessoas, trazer pessoas para que tenham as skills para o futuro. Porque senão vai chegar o que acontece nas empresas. A pessoa fala, 70% das estratégias falham na execução. Por quê? Porque não tem skill. Quem errou? RH. Ele não preparou as pessoas para isso. E ele tinha que ter preparado a estrutura de pessoas para isso. Ele tinha que trazer os caras certos para quando chegasse aquele momento da estratégia, eu ter pessoas que sabem executar aquilo ali. Né? Um exemplo tosco. Vamos criar uma empresa agora nos Estados Unidos. Só que ninguém fala inglês. Tá pronto, cara. Eu quero garantir que os caras que vão tocar esse mercado falem português e inglês, porque se não falar português, não falam com ninguém daqui. Então tem que falar os dois. Sim.
E um ponto que tu falou também antes, né? Beleza, mas eu não tenho verba, digamos, para contratar. Mas aí a minha estratégia tem que estar alinhado com o que eu tenho de pessoas. Só consigo ter pessoas júniores. Beleza, então não adianta eu querer, sei lá, atender às vezes uma empresa X lá que vai exigir uma senioridade da equipe, sendo que eu não consigo chegar lá ainda. Mas aí vem um ponto do que tu falou antes. Por exemplo assim, mas se a minha verdade para essa estratégia funcionar é essa aqui, e eu não tenho recursos, talvez seja a hora de pegar um investidor. Aí eu preciso de um investidor. Para poder ter um atalho de dinheiro, sem que eu tenha que vender para colher, né? Para poder trazer os caras sêniores para garantir a minha estratégia. Aí nessa hora o investidor faz sentido. Entendeu? Então aí só que tu tem essa escolha. Então eu mudo a estratégia, eu cresço mais organicamente, mais linear, ou não. Cara, o mercado está mudando tão rápido que se não for all-in, eu vou cair fora. Sim. Então eu preciso de um investidor para poder trazer os caras amanhã, conectar aqui e validar o mais rápido possível. Então tudo são também uma decisão estratégica. Legal. Né? Mas eu acho que teria muito assunto. Tem bastante. É muito bom esse assunto. É muito bom porque eu acho que na fase, tanto que a gente está, quanto que as empresas que a gente atende estão também, é onde existe mais falha. Sim. Né, em saber conectar os propósitos entre as metas, por que a gente executa o quê, garantir que as coisas sejam executadas em estruturas táticas, né, que eu vejo que é um dos principais responsáveis ali também por trazer soluções se aquela métrica em si, se aquele indicador não está sendo executado, não tá acontecendo, o que vai ser feito. Então, acho que tem muito assunto, quem sabe, para um próximo podcast também. Isso aí. E só um parentezinho sobre o que você falou da indústria, por exemplo, e não se fica limitado à indústria, fica limitado a negócios mesmo, mas a indústria também sofre muito com isso. Negócios mais tradicionais sofrem com isso, que precisa ter os 3 horizontes, precisa. Só que as pessoas que trabalham, geralmente em negócios mais tradicionais, elas trabalham dentro de uma engrenagem que funciona. São mercados com um ciclo de vida geralmente mais longo, senão elas já teriam morrido no mercado. Então, o segredo aqui é você montar uma estrutura paralela de inovação. Porque é muito difícil você chegar para alguém e dizer assim, Flaninho, venda R$10 e na sexta cria um produto que mata o que você vendeu. Ele não tem as 12 skills. Sim. Né? Então, eu preciso construir uma estrutura paralela com skills diferentes, com uma cultura diferente, com um mindset diferente, para garantir que isso vai acontecer. Senão é só frustração para os 2 pontos. Né? Nada de inovação funciona aqui, claro, porque você está tentando executar inovação com pessoas que têm skill tradicional. E elas têm que ter, porque senão o teu core não funciona. Sim. Então você tem que ter as 2 coisas. Que aí entra em perfis de gestão, né? Tu está falando de um diretor de operação e um inovação. Se olhar para essa linha, diretor de operação e diretor de inovação são mundos totalmente diferentes, né? Só que tem que ser estruturas separadas. Sim. E acho que talvez até uma das estratégias que as indústrias têm muito é, às vezes, de adquirir uma startup, uma outra empresa, justamente pela dificuldade, às vezes, de inovar. Né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante acontecendo também, né? As aquisições e tudo mais, porque, às vezes, né, não tem essa cultura ou é mais difícil para inovar. Então é mais barato eu comprar, às vezes, uma empresa que já está inovando ou alguma coisa nova do que eu ter que desenvolver isso dentro de casa, né? Então, acho que montar uma estrutura para isso, legal, né? Então já funciona bem. E outra coisa que eles fazem muito é isso, também buscar de fora e trazer para dentro. E tu contrata tanto tecnologia assim, tu compra tecnologia, como tu compra, de quando, somente a mente do cara. Também. Porque o cara não é tão bom, mas ele tem a skill que eu preciso para mapear dentro da indústria aqui opções para cá. Então tu adquire aquela empresa não pela empresa, mas poder ter aquele cara ali que é o cara que vai fazer a virada de chave. É o que aconteceu na educação, né? Surgiu propostas ali e negociações e meu Deus, a gente nem montou direito a educação, o que está acontecendo, né? Sim, mas muitas vezes não estava atrás desse produto, né? Depois a gente conversou, daí aí a gente viu, iam ter contratos que me prendessem na educação, claro. E tudo mais, e também a pessoa ia utilizar a educação como canal de venda para a empresa dele. Sim. Né? Então eu falei, pô, legal, né? Tá saindo um produto muito bom. A gente obviamente não evoluiu a negociação, vamos ganhar um pouquinho mais de maturidade.
né? E aí a gente vai evoluindo os próximos passos. Legal. Queria te agradecer a presença, veio de Floripa, posou aí, né? Posei. Posou, legal. Gostou desse, já conhecia? Sim, eu venho todo ano pra cá, né? Uhum. Então vem tanto o evento ou pra fazer o SAPC, né? Verdade, tá certo. Então eu queria agradecer a presença, esse bate-papo muito bom mesmo, muito necessário. E que volte mais vezes, as portas aí estão abertas para te receber. Agradeço, muito obrigado pelo convite e fico à disposição quando quiser discutir alguma coisa sobre inovação ou gestão mesmo aí, estou à disposição para a gente bater mais um papo. Muito obrigado. Agradecemos o nosso convidado ilustre, Emerson. Eu sou da casa, né? Então eu tô aqui só para participar, para ouvir também, né? Então, até eu que fiz o convite, né, pro Jorge, conheci ele como um dos mentores do Startup SC, que é o programa que a GoFi participa aí do Sebrae também, por sinal um baita programa, né? A gente recebeu diversas mentorias e todas com players, né, de grande peso, né? Muito conhecimento, cada um na sua área, na sua expertise. E então, só agradecer mais uma vez também aí pelo espaço do nosso host aí. E com certeza acho que ainda vai ter muito papo pela frente, né? Pra gente poder continuar trazendo mais conteúdo de valor aí pro nosso público. Show! É isso aí, e assim nós encerramos mais um AppCast. Valeu!